Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, o verso 5 ao verso 6. Muito bom dia para você. Deus te abençoe nessa manhã. Uma alegria mais uma vez podermos estarmos juntos aqui para começarmos o dia na companhia do Senhor, deixando a palavra dele conduzir a nossa caminhada, fortalecer a nossa vida, abençoar a nossa vida como adoradores. E eu quero pedir a Deus que, de fato, cada um de nós possamos fazer o que a palavra de Deus nos recomenda, confiar no nosso Deus de todo o nosso coração, deixarmos que ele conduza a nossa caminhada, reconhecer a ele em todos os nossos caminhos, ele vai endireitar as nossas veredas. Reconheça a Deus em todas as ações no decorrer desse dia. Tenha certeza que ele vai estar ao teu lado, vai estar abençoando a tua vida, a tua família, trazendo força para você alcançar a vitória. Nós estamos estudando as epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e quero convidar você então nesse momento a abrir a sua Bíblia no capítulo 8, no verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O capítulo que nós estaremos estudando agora pela manhã está mais relacionado à sabedoria, ao amor ao próximo do que um cristão forte ou um cristão fraco. Naquele período, a igreja de Coríntios, eles passaram por algumas dificuldades e entre elas está aqui o assunto em pauta nessa manhã, era comer ou não comer comidas sacrificadas aos ídolos. Possivelmente eles tenham enviado uma carta ao apóstolo Paulo para que eles pudessem tirar essa dúvida. Dentro da igreja de Coríntios, tinham irmãos que olhavam para os ídolos e acreditavam que aqueles ídolos de fato não lhe fariam nada. Tinham um entendimento bíblico. E pensando dessa forma, eles menosprezavam aqueles que eram mais fracos dentro da igreja. E, consequentemente, os alimentos que eram oferecidos aos ídolos, eles não acreditavam que poderiam fazer mal algum. Mas, nesse momento aqui, gostaria de trazer à tua memória a vida de 4 jovens que foram levados como cativos para a Babilônia, Daniel e os seus amigos. Jovens que foram levados para a Babilônia e ali em Babilônia tentaram fazer a aculturação, tirar a cultura dos judeus e tentar implantar a cultura dos babilônicos. A prova é clara que quando eles chegaram ali, uma das primeiras coisas que fizeram com eles foram tentar mudar os seus nomes. E, consequentemente, nós conhecemos, eles tentaram por completo apagar o passado daqueles jovens. E vivendo numa nova civilização, vivendo num novo país, longe dos seus pais, longe de mãe, longe dos amigos, longe do pastor da igreja, longe da sua própria comunidade, da sua própria igreja. Estavam vivendo numa universidade, na maior universidade daquele período, que era em Babilônia, e foram tentados. E foram colocados diante deles ali altares e foram colocados diante deles alimentos e falaram, vocês podem comer de tudo aqui. Mas eu queria chamar a tua atenção nessa manhã para a postura daqueles 4 jovens. Eles se voltaram para aqueles que lhe apresentaram o alimento e falaram, não, nós não iremos nos contaminar com as iguarias do rei. Veja que o monarca esperava que eles comessem do melhor manjar que eles lhes oferecia. Mas não foi a fala de um rei que levou aqueles jovens a quebrar o compromisso que eles tinham com Deus. E aqui, diante daquelas pessoas que lhe trouxeram aqueles alimentos, eles declararam que eles não iriam se contaminar com as iguarias do rei. Independente de quem vê ou deixa de ver, o nosso procedimento diário precisa estar reconhecido de que nós somos avaliados e perante aquele que tudo vê, que é o nosso Deus. O amor deve mover o nosso coração e deve ser a nossa maior motivação para vivermos uma vida fiel a Deus. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele, como diz o capítulo 8, verso 2 e o verso 3. Porque o saber ensoberbece, como menciona no verso 1, comer, contemplar, fazer, assistir, experimentar, ouvir o que não convém na desculpa de que aquilo não irá afetar, e amigo, isso é pecado.
é contra Cristo que nós pecamos, é contra o nosso Deus que nós pecamos, como diz o verso 12. Não é comida nem coisa alguma desse mundo que nos recomendará a Deus, como fala o verso 8. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser um tropeço para os fracos, como também menciona no verso 9. Os apóstolos de Cristo, eles foram enfáticos em recomendar à igreja apostólica a não comer comidas oferecidas aos ídolos, como está lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 29. Mas, na verdade, era exatamente essa pergunta que estava incomodando aos irmãos da igreja de Corinto. Se a igreja de Cristo hoje, nos dias em que nós vivemos, vivessem essa verdade de Atos, capítulo 15, verso 29, consequentemente, a nossa realidade seria completamente diferente. Deve ser o verdadeiro amor a Deus, amigo e irmão, nessa manhã, que deve nos motivar a cada dia a sermos fiéis ao Senhor. Se existe alguma outra motivação que nos leva a ser fiel a Deus, entenda que nós estamos em transgressão para com as verdades da palavra do Senhor. Lembre-se quando José estava na corte de Potifar e que a esposa de Potifar procurou a José para se deitar com ele. José se volta para aquela mulher e fala: como é que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? José, creio que deva ter se lembrado do pastor, deva ter se lembrado do sacerdote, deva ter se lembrado dos amigos, deva ter se lembrado da sua igreja, mas o que de fato lhe trouxe a motivação principal naquele instante foi se lembrar do seu amor para com o seu Deus. E ele fala: como é que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? O amor a Deus deve ser a maior prova de fidelidade para obedecermos ao nosso Deus. Consequentemente, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração e somos fiéis a Deus, nós não temos como não amar também ao nosso semelhante. Acima da nossa satisfação pessoal, que só eleva o nosso egoísmo, deve também estar o bem-estar do nosso semelhante. Nós precisamos amar a Deus, mas nós não podemos nos esquecer de que os nossos semelhantes, Deus deixou ao nosso lado para que nós pudéssemos ser responsáveis. E aquela pergunta que um dia lá no Jardim do Éden, Caim pergunta: sou porventura guardador do meu irmão? E de fato, Caim era sim guardador do seu irmão, como nós somos hoje. Nós somos responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado. Temos uma responsabilidade diante de Deus, não de julgá-los, não de condená-los, mas de orientá-los e sermos um testemunho para que eles também alcancem a salvação. Muitos têm agido com o espírito do mundo ao pensar que ninguém tem nada a ver com o que fazem ou deixam de fazer aqui nesse mundo. Mas esse é um pensamento satânico, não é divino. Nós temos sim uma responsabilidade para com os nossos semelhantes. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, verso 6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra grande, de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus, capítulo 18, verso 6. Irmão, amigo, nessa manhã, aqui nesse pequeno capítulo, o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios, o que nós temos que levar no nosso coração nessa manhã é a responsabilidade que nós temos para com o nosso semelhante. Deus sim espera que nós possamos ser uma influência de salvação para aqueles que estão dentro da igreja e fora da igreja. Não pense você que a maneira como nós vivemos nesse mundo não irá repercutir na eternidade e no dia que nos encontrarmos com o nosso Salvador. É necessário atentar à maneira como nós nos vestimos, é necessário cuidarmos da maneira como nós ouvimos o que ouvimos, é necessário cuidar daquilo que nós vemos, daquilo que nos alimentamos, porque a maneira como nós nos comportamos aqui irá afetar a vida de outras pessoas. E se nós nos tornarmos um empecilho para aqueles que estão sendo encaminhados para a salvação em Jesus Cristo, nós, diante de Deus, teremos que arcar com as consequências das nossas ações. Eu quero pedir a Deus nessa manhã que Ele abençoe a minha vida, abençoe a tua vida. Que acima de tudo Deus plante no nosso coração o desejo cada vez mais de amarmos a sua pessoa e fazermos a sua vontade, para que um dia eu e você nós tenhamos a alegria de viver com Ele e estarmos com Ele por toda a eternidade. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos nessa manhã, guia a nossa caminhada, toma a nossa vida nos teus braços
É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.